vértice fundamental da eletrodinâmica, que é esse que está aqui. A partir desse vértice eu construo todos os diagramas possíveis que representam processos físicos observados. A gente discutiu que nenhum desses aqui representa um processo físico por causa da conservação de energia e momento, mas eles podem se combinar para dar processos físicos conhecidos. Um deles é o espalhamento Moller, que eu vou aqui redesenhar de uma maneira genérica. E essa maneira de representar o fóton numa linha vertical, lembrando que a linha do tempo na minha é sempre da esquerda para a direita, significa que esse fóton pode ter sido tanto emitido pelo elétron de baixo e absorvido pelo de cima, quanto emitido pelo elétron de cima e absorvido pelo de baixo. Uma grande diferença do exemplo que eu dei agora há pouco, de um fóton vindo da estrela e de repente ele bate no meu olho, então eu posso interpretar isso como um fóton virtual, mas que está muito próximo da camada de massa, é que esses processos ocorrem em uma região de espaço extremamente diminuta, muito pequena, tá? Então ele não tem essa distância, o fóton não tem essa distância toda para percorrer como tem de uma estrela até a gente. E, portanto, a violação de energia é maior do que aquela considerada, por exemplo, pelo Griffiths, no caso de uma estrela emitindo um fóton chegando até nós. Tá? Isso aqui ocorre numa região realmente muito pequena. Tá? Imagina um elétron passando bem próximo do outro, interagindo, dois feixes de elétrons, e por aí vai. Ok. Então, qualquer partícula trocada dessa maneira é uma partícula virtual, no sentido de que vai haver uma pequena violação dessa relação de energia relativística. Tá? Em outras palavras, é como se esse fóton tivesse uma massa. E se tratando do fóton, é como se ele tivesse uma massa. Se for uma outra partícula, por exemplo, um W, no caso da interação fraca, esse W não vai ter a massa que a gente observa experimentalmente, vai ter uma outra massa que seja de acordo com a energia disponível no processo das partículas iniciais, junto com as partículas finais, de modo a conservar a energia no processo todo. Então, o que importa é considerar partículas iniciais e finais e checar a conservação da energia momento. A partícula virtual nunca vai obedecer essa relação, mas vai desobedecer no sentido de conservar a energia momento em cada vértice. Tá? Ou seja, a energia dessa partícula que está aqui, suponha que ele tem uma energia chamada de energia E1. Esse daqui tem uma energia E2. Esse daqui tem uma energia E3 e esse daqui uma energia E4. Então, a energia que vai correr nesse fóton, suponha que ele vem de cima para baixo, chamado E do fóton, vai ser igual a E1 menos E3. De tal forma que E2 mais a energia do fóton, que é a energia do fóton, E1 menos E3, seja igual a E4. Tá? Ou seja, eu estou usando conservação de energia nesse vértice e conservação de energia nesse vértice. E2, que é a energia que vem aqui, com a energia do fóton que vem aqui, se somam para dar energia E4. Tá? É isso que eu estou fazendo. E se você passar o E3 por outro lado, o que você vai obter é E1 mais E2 igual E3 mais E4. Portanto, conservação de energia no processo todo. Em outras palavras, se você usar conservação de energia em cada um dos vértices, num processo físico, né, observável, você automaticamente vai obter a conservação de energia no processo todo. Soma das energias iniciais é igual à soma das energias finais. A mesma coisa para o momento linear. Eu não vou fazer aqui, mas você só troca o E por P, vai dar a mesma coisa. Tá? Ok, vamos falar de um outro processo que é possível descrever usando esses vértices fundamentais da QED. Lembrando que eu comecei a gravar só agora. Então, o outro processo, o espalhamento Baba, é o seguinte, eu tenho... Professor, quem não participou da aula hoje e for olhar no Moodle, aí vai dizer, pô, o professor disse que ia dar 3 horas de aula, na sexta-feira só deu 50 minutos, foi até boa a aula.
Foi até boa, porque foi só 50. Sim, vocês acham muito longa, né? Uma aula de 3 horas. Não, não, professor, Se quiser, a eu gente falo, volta para o esquema de 2 aulas. Massa que foi não, eu falo, 50 minutos, mas aí a pessoa vai olhar lá, o assunto como ele chegou nisso? eu falo 50 boa, minutos. professor, Mas eu acho eu que está falo todo mundo boa, presente aqui, né? Tá todo mundo aí. sim, eu acho que sim. Mas eu falo boa no sentido que geralmente, quando você vai acompanhar depois, né, gravado, fica com aquele sentimento, aquela consciência pesada, né, porque perdeu muita coisa. Aí vai olhar lá, só foi 50 minutos, então foi menos ruim. Mas tem que considerar que eu estava explicando, né, todo aquele assunto, porque não é trivial. Então, o assunto foi pouco que eu dei até agora, mas ele não é de fácil entendimento. Mas com o tempo vocês vão absorvendo isso, vocês vão ver que vocês vão entender tudo isso. Porque eu não estou usando nenhuma regra nova até agora. Estou usando as regras de conservação de energia em momento. A única coisa nova é escrever o diagrama de Feynman baseado no que eu conheço da eletrodinâmica quântica, que vocês vão conhecer também em breve. Por enquanto eu estou só dizendo, o vértice fundamental é esse, combine da maneira que você puder combinar, obedecendo às leis de conservação, e pronto, está tudo certo. Tudo que você puder obter fazendo isso são processos que você vai ver na natureza, é isso que eu quero dizer. Está meio escuro aqui, porque se eu colocar essa lâmpada em cima de mim, eu fico meio cego. Mas não é importante me ver, é importante é ver. Então, vamos lá, espalhamento baba. Alguém quer desenhar um diagrama para esse processo E mais E menos indo para E mais E menos, ou seja, pósitron mais elétron dando pósitron elétron. Alguém quiser desenhar e mostrar no papel aí. Seria, no caso, fazer... vou juntar 2 desses vértices, o primeiro que o senhor colocou, e aí o fóton ligando eles. Não no caso reto, mas tipo o Vzinho, sabe? Não funciona, não? Vzinho? Como assim? Liga aí para mim. Lembra, só pode usar vértices que envolvam isso daqui. Assim e o outro do outro lado. Não funciona, não? Vamos ver. Isso daqui e isso daqui. O que você acha? Funciona ou não funciona? O que você está fazendo de errado aqui? Eu acho que não funciona porque o fóton, não sei, tá errado. Vou pensar de novo. Tem alguma coisa errada. Tenha mais confiança em si mesma. Por que você acha que está errado? Porque tem o elétron e tem o pósitron, né? E não sei, eu acho que... Então vamos lá, vou ajudar você. Eu acho que o fóton está sobrando em algum lugar. Você acha? Então vamos lá, vou te ajudar. Vamos primeiro prestar atenção. Esse é o diagrama que eu escrevi. Suponha que eu tirasse isso da minha cabeça. Vamos ver se ele é coerente com o que eu conheço. Primeira coisa que eu tenho que me perguntar é olhar para os vértices. O que são os vértices? São aqueles pontos onde as partículas se encontram. Então vamos olhar para isso aqui. Isso aqui é um vértice. Esse vértice existe na QED? Existe. Existe. Por quê? Porque tem o férmion, olha o fluxo do férmion aqui. A seta está sempre no mesmo fluxo, certo? Seguindo sempre daqui para cá. Então, se isso está sendo obedecido, fluxo do férmion contínuo, o vértice, que é 2 férmions e um fóton, é o único vértice que existe, então isso aqui existe. Vamos ver o outro. Existe esse vértice? Acho que não. Por que não? Vou voltar lá atrás, você vai ver que existe. Eu posso escrever esse vértice virando ele, entortando, não importa como eu coloco o vértice. Tá? A única coisa que a QED me diz é que tem que ter 2 férmions e um fóton. E o fluxo, né, fermiônico tem que ser contínuo. Ou seja, aquela seta tem que sempre seguir o mesmo fluxo. Então não importa, ó, isso daqui é o mesmo vértice que esse, que esse, que esse. Ele só está ordenado de maneira diferente. Olha lá o que você tem. Esse aqui você já viu que existe. E esse aqui existe?
Esquece essa parte aqui do lado esquerdo. Esquece isso daqui, pensa só nisso aqui. Existe. Existe, é o mesmo que esse, ele só está virado, está espelhado, né, pro outro lado. Não é isso? Quase que espelhado, tanto faz. Aliás, nem importa se eu escrevo isso aqui ou se eu escrevo isso aqui, ó. Tanto faz. É o mesmo vértice. Elétron e pósitron são partículas distintas. Uma é antipartícula da outra, mas são distintas. Então, eu trocar uma pela outra aí não está me dando processo novo nenhum. Ou não está me dando contribuição a mais nenhuma. Né? Suponha que eu associe. Então, vamos lá, vou explicar melhor o que eu estou dizendo. Suponha que eu associo ao elétron inicial um momento P1. Aqui eu não vou escrever seta nem nada, porque eu estou pensando em quadro e momento. Então, teria um índice de Lorentz, mas pensa, é momento e energia. A esse outro elétron eu escrevo um momento P2. Aqui não, aqui é um pósitron, então, tem momento P2. Ao pósitron saindo, eu escrevo P3 para ele, e ao elétron saindo, momento P4. São as quantidades que eu meço no meu detector. Então, eu chamei o momento do pósitron no meu detector de P3. Então, se eu virar essas duas penas, por exemplo, trocar, assim, colocar, em vez de elas saírem desse, eu associei ao pósitron um momento P3. Então, eu estou trocando aqui, esse aqui vai ser P4. O pósitron é muito bem identificado pelo momento que ele tem, porque ele é diferente do elétron. Então, eles são distinguíveis. Agora, se fossem dois elétrons, aí eu ia ter duas contribuições diferentes, porque eu não sei se o que eu estou chamando de P3 é o fóton, é o elétron. Suponha esse diagrama de cima. Esse diagrama de cima, aqui eu estou contando parte da história. Ele poderia ser escrito assim também. Que eu escrevi E1, E3, E2, E4. Ele poderia ser E1, E2, o E4 está aqui em cima e o E3 está aqui em cima. É elétron e elétron. Então eu não sei, na verdade o que eu estou fazendo é como se eu estivesse cruzando. Esse E3 eu passasse para cá e esse E4 para cá. Isso aqui me daria o diagrama de baixo. Então eu trocar as partículas no estado final, eu não consigo distinguir esse diagrama do que eu tinha desenhado antes. É isso que eu estou dizendo. Que são dois elétrons. Tá? Então eu teria essa contribuição. Opa, desculpa. Esqueci de mudar para certo. Eu teria essa contribuição e essa contribuição. Tem que ser somadas. Isso aqui, na verdade, é chamado um canal T, e esse aqui é o canal U. Mas isso, eu falo disso mais tarde. No fim, o diagrama principal é esse. Esse daqui é só a troca dessa perna com essa perna. Se você olhar, eu coloquei o E4 lá em cima e o E3 ali embaixo. Porque são partículas indistinguíveis. Então, como eu estou falando de mecânica quântica, eu posso ter essas duas possibilidades. A energia 4 pode ter vindo do elétron de cima e não do elétron de baixo. Então, do ponto de vista da mecânica quântica, eu tenho que considerar as duas possibilidades. Mas aqui não. Aqui eu tenho elétron e pósitron. São partículas indistinguíveis. Ou distinguíveis. Então, eu só tenho esse diagrama. E tanto faz como eu escrevo. Se eu escrevo assim ou se eu escrevo com as pernas trocadas. Né? Se eu colocar o EP4 em cima e o pósitron para baixo e o elétron para cima. Mas é um diagrama tão possível quanto... esqueci dessa. Ele é tão possível quanto qualquer outro, porque esse vértice existe, esse vértice existe. E eu estou conectando. Né? O fóton que está saindo de um é o mesmo fóton que está entrando no outro. Tá? Então você já checou tudo, só faltava checar o quê? Energia e momento. Mas energia e momento, toda vez que eu tenho duas partículas em duas, isso é possível desde que eu tenha energia cinética suficiente. Tá? Mas como se trata de pósitron e elétron, dando pósitron e elétron, isso é possível sem problema nenhum. Tá? Mesmo que eles fossem produzidos sem momento linear igual a zero. Tá? Porque eu tenho energia, a própria massa desse elétron e pósitron me dá
a energia mínima necessária para produzir um elétron pósito no estado final. O que eu não poderia ter era isso aqui. Elétron pósito, muon, antimuon. Esse processo de baixo, ele só ocorre se a energia cinética do elétron pósito inicial for suficiente para produzir um par de muons. Porque lembra, o muon tem 105 GeVs aproximadamente de massa. O elétron tem meio MeV. Então, se ele tiver muito pouca energia cinética, não tem energia cinética suficiente, energia no centro de massa suficiente para produzir 212 MeVs, né, que seria o mínimo para produzir 2 muons, mu mais e mu menos. Entendeu? Então, perceba, você não precisava ter medo, você descreveu um diagrama perfeito, né, que realmente corresponde ao processo BABA. No entanto, tem outro diagrama. Quem me diz qual é o outro diagrama que contribui para esse processo? A pessoa tem medo, professor, porque eu costumo descrever as coisas erradas com frequência. Mas a gente só aprende errando. Né? É melhor quando a gente erra, porque a gente vê, eu errei aqui, então não vai cometer mais o erro. Quando a gente acerta tudo é ruim, porque às vezes a gente está fazendo uma coisa errada e acha que está certo. Diga lá, quem me diz qual é o outro diagrama que existe para esse processo? Um elétron pósito no estado inicial e um elétron pósito no estado final. Só vou adiantar, isso aqui é chamado canal S. Tá? Uma nomenclatura que se usa. Depois eu vou dizer o que é esse S, T e U. Mas já vão se acostumando com a nomenclatura. Esse canal de produção de elétron pósito na colisão de elétron pósito é chamado canal S. Professor, poderia ter um estilo desse espalhamento Moller aí? Um elétron meio que continuando a ser elétron e um pósitron continuando a ser pósitron? Isso. Peraí. Elétron. Ficou meio torto, não. Eu não consigo desenhar mais. Algo assim? Sim. Elétron. E elétron e pósitron. Pósitron, é isso? Isso, e um fóton no meio. Algo desse tipo. Então me diga. Pode ou não pode? Alguém é contra esse diagrama? Eu não tá certo. Quer dizer, as setinhas elas estão nas posições corretas, né? Você falou que elas têm que sempre, se você for colocar partículas, o fluxo, no caso. O fluxo está perfeito. Tanto pro de cima quanto pro de baixo. E o vértice é o vértice fundamental, né? Esse aqui é o vértice da QD. Esse aqui também é. Então, o fóton que sai de cima chega embaixo, ou o que sai de baixo chega em cima. Então, ele é idêntico ao espalhamento Moller, só que o espalhamento Moller, como que ele está relacionado com o espalhamento Baba? Eu inverto o férmion que está lá embaixo, o E2, E4. Se eu inverter a seta, eu vou ter o pósito em vez de ter o elétron. Então, ele está associado por aquelas simetrias, né, de crossing, que a gente chama. Esse aqui é o chamado canal T. Então, esse canal de troca, quando você troca um fóton, é sempre chamado canal T. Esse canal que você aniquila partículas, produz uma partícula intermediária, e essa partícula intermediária produz novas partículas, é chamado canal S. Então, vão se acostumando com essa nomenclatura, e isso vai ter uma implicação. Na verdade, S é porque existe um parâmetro S que a gente identifica como a soma dos quadrimomentos iniciais ao quadrado. Então, esse fóton, ele carrega justamente essa soma desses quadrimomentos ao quadrado. A gente vai falar da cinemática em breve, mas aqui eu já vou adiantando. E o T é porque a gente parametriza, a gente chama esse parâmetro T
ele é a troca. Então, isso aqui eu tenho P1, esse pósitron tem P2, o elétron de cima tem momento P3 e o de baixo, o pósitron de baixo tem P4. O canal T é a diferença P1 menos P3 ao quadrado. Ou seja, o fóton que está sendo trocado, ele carrega esse momento, quadrimomento, que é a diferença dos dois, P1 menos P3. E o outro, que é o canal U, que seria esse canal de cima aqui, comparado com o de baixo, né? É como se eu trocasse P1 menos P4 ou P2 menos P3, tanto faz. Seria o equivalente para esse diagrama. É o canal U. Eu não vou falar dele agora. Então tá aí, são dois processos possíveis. Na verdade, isso é o mesmo processo, é mais e menos dando é mais e menos, é o espalhamento Baba. Tá? E esse processo tem duas contribuições que têm que ser consideradas. Tá? Isso é importante, a gente está falando de mecânica quântica. Então isso aqui vai me dar uma amplitude de espalhamento, aqui vai me dar outra amplitude, eu tenho que somar essas amplitudes, né? E depois eu vou fazer o produto dessas amplitudes com o complexo conjugado, na verdade com o hermitiano conjugado. E aí eu vou ter interferência de um diagrama com o outro. São aquelas famosas interferências da mecânica quântica. Então, por isso que é fundamental considerar todos os diagramas com cuidado. De outra forma, o resultado não vai bater com o experimento. Tá? Você vai ver que se você considerar só esse canal, fizesse o cálculo, você ia obter um resultado que não é apropriado. Mas quando você considera os dois, soma tudo direitinho, né, módulo quadrado, você chega numa amplitude correta, que vai te dar a seção de choque correta e tudo mais. Então tá, esse é mais um exemplo. E se você trocar, por exemplo, esse é o típico exemplo, que se você trocar, suponha, isso aqui é a partícula A, lembra da simetria de Crossing? Partícula A, partícula B, partícula C, partícula D. Se eu trocar B com D, ou melhor, se eu trocar A com C, o que acontece? Ou seja, eu passo A para esse lado e passo C para esse lado. Aí eu vou ter um pósitron passar para o lado esquerdo vira um elétron. Mais elétron, dando. E esse pósitron A passando para o lado direito vira um elétron também. Mais o outro elétron, que é o D. Dá o espalhamento Moller. Ou seja, o espalhamento Moller está relacionado com o espalhamento Baba através de uma simetria de Crossing. Isso descreve a reação. Agora, os diagramas, você vê que o espalhamento Baba tem um diagrama que o espalhamento Moller não tem. Isso aqui não existe no espalhamento Moller. Tá? Isso aqui só existe no espalhamento Baba, que é a aniquilação de um par elétron-pósitron. Eles se aniquilam, se transformam em energia, essa energia produz um par elétron-pósitron. Poderia produzir um par muon negativo com muon positivo. Mas, de novo, precisa de energia cinética suficiente nos estados iniciais. Tá claro isso? Estou começando a captar a importância desses diagramas. Ok, então, um outro diagrama que é o diagrama de aniquilação. Aqui é a verdadeira aniquilação. Né? Em que sentido? Eu tenho um conjunto de partículas no estado inicial e no estado final eu tenho outro conjunto de partículas que não tem nada a ver com as partículas iniciais. Chamada aniquilação de pares. Essa aniquilação no espalhamento Baba, a gente chama simplesmente de espalhamento Baba porque as partículas iniciais são idênticas às finais. Tá? Mas se eu tivesse... E mais do que isso, eu estou aniquilando férmions produzindo férmions de novo. Aqui não. A aniquilação de pares é uma coisa bem diferente. Você tem, de fato, E mais E menos, dando duas coisas que são dois fótons.
E aí, qual é o diagrama associado a isso? Quem me responde? Vamos ver o quanto vocês estão afiados, né? Quem está acordado ainda? São quase 9 da noite. Acho que tem gente dormindo aí que só deixou a imagem. Nessas aulas eu devia fazer todo mundo ligar as câmeras. Eu quero ver todo mundo. Peraí. Mas ponha um pijama antes, hein? Pode ser igual aquele primeiro lá que Perola mostrou. Aqui Qual? ao esquema. De tipo Vzinho. Isso aqui? Eu tava pensando em mandar um desenho também. Certo. Aí, como é que você completa isso? Então vai lá, elétron, pósitron. É porque é estranho, né, ter um fóton assim no meio, porque, sei lá, Legal. parece que tá correto. Foto, tá ligado? Como é que é? Como que vocês fariam aqui? Vamos lá. Eu faria com um fóton também assim no meio, sendo que não parece estar certo. Não sei se faz sentido. Sim, o fóton. Eu acho que não dá certo, porque seria tipo um fóton gerando dois fótons. Justamente, aí tá confuso. Não Isso pode. aqui? Não pode porque não é um vértice fundamental, né, professor? Isso aí não existe, Perfeito. não, né? Que você Esse assim, vértice. Vértice fundamental é o quê, né? elétron, fóton. 2 férmions e um bóson. Vértice fundamental é sempre isso aqui. QED, eletrodinâmica quântica, é só isso que existe. Ou seja, tem que ter 2 férmions e um fóton. Nesse caso, você teria 3 fótons no único ponto. Não tem nada a ver com isso. E é só isso que é elétrico. E é isso que é bonito. Você tem uma teoria que prediz. Eu só tenho isso. Então, eu só posso ver coisas que combinem vértices desse tipo. É uma teoria Agora muito faz sentido. preditiva. Não é uma teoria que você pode escrever qualquer coisa. Ela é muito preditiva. Eu deixaria só uma cobrinha de fóton e aí indicava que era Então, dois esses fótons dois em aqui algum não lugar. podem. Você deixava isso daqui e fazia o quê? Sei lá, indicava em algum lugar que era 2 fótons. Não dá pra fazer 2 cobrinhas, né? Uma Não pra dá cima pra- e uma pra baixo. Não dá pra pôr outro vértice e de cada um pôr um fóton? Onde que eu Não, coloco? não. Ai, meu Deus, tô confusa. Eu colocaria. Não daria para fazer, por exemplo, três sequências de elétron-pósitron, e 2 fótons no meio, alguma coisa desse tipo. Não sei se existe algo desse tipo. Tipo, nessa ponta, botar um elétron. Isso, nessa segunda ponta, colocaria meio que Aqui? elétron-pósitron saindo e se juntando de novo, não sei. Uhum. Ah, Sim. E meio que se juntando de novo. E aí outro fóton e... eu acho que não faz sentido. E aí um elétron-pósitron saindo. Por que Porque não faz também, sentido? tipo, não tem o vértice entre... Ou tem? Ai, não tem. Veja, por que isso daqui não faz sentido? Primeiro, quem são as partículas externas? Ou seja, partículas que não ligam um vértice ao outro. os elétrons. Os Tá, férmions. esse vértice existe, por quê? Porque você tem elétron e pósitron aqui, então tá tudo bem. Então, esse existe. Mas por que esse diagrama não tem nada a ver com isso? Que você já tá usando? Porque, ó, duas Porque partículas... pelo diagrama tá dando a antes, entender que vai uma produzir partícula o fóton, né? depois. E depois vai Não, fazer isso- de novo. E se criasse mais um ali, professor, elétron-pósitron ali, no fim. Onde? Aí no fim do segundo fóton, não poderia, não? Aqui? Isso. Mas ainda daria a entender que ele tá, tipo... Ele se transformou em fóton, depois ele virou elétron pósitron de novo, pra depois virar... Não? Sei lá, pelo menos tem 2 Pergunta, fótons. esse diagrama existe? Isso que você desenhou aí? Ah, Não. Não sei, mas eu diria que não, porque... ó, tá vendo? Isso aqui é mais divertido do que videogame, porque envolve o raciocínio, né? Lógico, é um jogo, é um desafio.
Esse diagrama existe. Misericórdia. A gente vai até falar dele mais tarde. Só que não é o diagrama que corresponde a esse processo. Por quê? Porque nesse processo eu tenho elétron-pósitron no estado inicial e eu tenho fóton-fóton no estado final. Aqui eu tenho elétron-pósitron no estado inicial e elétron-pósitron no estado final. Então não é outra coisa. Aqui é o mesmo processo que esse daqui, ó, que o BABA, tá? Só que é uma contribuição extra. Eu vou falar dela depois. Tá? Mas ainda é um processo BABA. É mais e menos dando é mais e menos. Isso aqui não é aniquilação de pares. Tá? Então, não tem nada a ver com esse diagrama. Confuso, né? Não dá para colocar eles horizontal e... Não, mas aí não ia cruzar. Não. Vocês estão perto, estão chegando. Quem me dá mais uma dica aí do que fazer? Pode ficar as cobrinhas dos fótons cruzando? Como assim? Não, no caso, botar o elétron e o pósitron na horizontal, que nem no espalhamento BABA. Não, que nem no espalhamento assim. Mula. E aí, no final deles, uma cobrinha de fóton para cima, uma cobrinha de fóton para baixo. Não cruzando, mas não pode cruzar, né? Não, isso tá errado. Cruzando ainda teria elétron-pósitron no final. Ó, você está chegando perto. Não é, isso aqui não existe. Isso aqui não é um vértice fundamental, concorda? Isso aqui também não é um vértice fundamental. Não, mas no caso não é essa posição, era para baixo. No caso, a cobrinha do fóton se cruzando, mas aí não é um vértice fundamental, não faz sentido. Não faz. Os fótons... O vértice fundamental tem que ser necessariamente 2 férmions com fóton. Tem que ser 2 férmions e um fóton. É sempre, porque a lagrangiana, né, é o que eu falei para você. O que me dá origem a todos esses diagramas é um termo na lagrangiana que me descreve a interação. E esse termo, ele sempre conecta 2 férmions e um fóton. E de tal forma que o fluxo do número fermiônico, ou seja, os números quânticos desse férmio, seja um fluxo contínuo, seja carga elétrica, número leptônico, qualquer coisa. Por isso que essa seta está sempre num fluxo contínuo. Mas está chegando perto. Eu estou dizendo que esse diagrama está quase lá. Esse daqui, o segundo. Esse daqui, ele também, você poderia também escrever a partir dele, mas eu vou apagar pelo seguinte, para vocês não se confundirem muito. Depois eu reescrevo, você vai ver que ele poderia ter sido. Mas esse daqui, ele está bem perto de ser o que eu quero. Só está faltando uma coisa. Quem enxerga? Fazer uma linha... Não pode. Como é que é? Eu botaria uma linha, mas eu não sei explicar por quê. Eu ia falar conectando uma um linha férmio onde? na vertical. Nas pontinhas, Mas eu não sei explicar o porquê, mas me parece... Porque aí teria um vértice ali, não sei. Eu não sei o que é essa seta que você colocou aí, professor. Não sei. Não sei explicar o porquê. Então lembra, se você não sabe, você pensa, o que eu tenho? Conservação de todos os números quânticos, conservação de energia, conservação de momento. Então, se eu estou falando de um elétron, o elétron ele não muda para outra coisa, a não ser na interação fraca. Lembra que um elétron ele pode se transformar num neutrino. A interação eletromagnética não vai mudar o caráter do elétron. Então, essa linha tem que conter um elétron. Concorda? O número leptônico do elétron é conservado. Então, isso aqui tem que ser necessariamente um campo associado ao elétron. Né? Se ele é... suponha que eu tivesse desenhado assim. Elétron. Opa, espera aí. Então, o que isso significaria? Significaria que eu tenho um elétron emitindo um fóton, ele continua como um elétron até interagir com um pósitron que emite outro fóton. Então, o processo todo é um elétron-pósitron dando fóton-fóton. Mas esse diagrama, ele também pode ser isso aqui. Opa, desculpa. Professor, esse diagrama que você acabou de desenhar, em que o elétron ele perde um fóton para se juntar com pósitron, ele não dá problema, não, no caso do estado
mais fundamental do elétron? Não, eu já vou esclarecer tudo. Primeiro, o diagrama de cima é um elétron que continua como elétron emitindo um fóton e esse elétron ele aniquila um pósitron lá embaixo formando um fóton. Então, no estado inicial eu tenho um elétron, pósitron e no estado final eu tenho 2 fótons. O de baixo é um elétron lá em cima, um pósitron aqui embaixo, só que o pósitron ele emite o fóton, continua como pósitron, porque a linha do tempo é da esquerda para a direita, e aí lá em cima ele aniquila outro elétron mandando um outro fóton. De novo, elétron, pósitron dando fóton, fóton. Esses 2 diagramas eles estão resumidos no diagrama da esquerda. Quer dizer, quando eu escrevo isso, uma linha reta, na verdade estou querendo dizer que as 2 coisas estão já incluídas aí. Tá? Então, essas 2 coisas já estão nessa topologia, vamos chamar assim. Essa topologia inclui aquelas duas possibilidades, né? De eu ter um elétron, esse elétron continuar como elétron, emitindo um fóton, e um pósitron aniquilar esse elétron, produzindo outro fóton. Ah, sim. Né? É uma possibilidade que você pode pensar. A outra é você pensar que esse pósitron emite um fóton, continua como pósitron e aniquila o elétron lá em cima, produzindo outro fóton. Essas 2 possibilidades estão incluídas nesse único diagrama. Tá? Então, tanto faz se eu escrevo assim, ou assim. Opa. Tanto faz, essas 2 possibilidades estão aqui nessa primeira. Então, não preciso fazer 2 vezes esse diagrama. Tá? A única coisa que eu estou estranhando é justamente que o elétron de cima ele libera um fóton e ainda continua como elétron, independente de estar liberando um fóton. Tanto faz. A única coisa que importa é o seguinte, é como eu falei, o vértice fundamental está aqui, o vértice fundamental está aqui. Eu conectei esses vértices fundamentais, só que agora não através de um fóton intermediário, não através de um fóton virtual, mas de um elétron virtual. O elétron pode ser virtual também, não tem problema nenhum, desde que você desenhe um diagrama que só tenha vértices fundamentais e que o diagrama conserve todas as leis, né? Obedeça a todas as leis de conservação. Ou seja, energia, momento e os números quânticos, carga elétrica. Então, ó, carga elétrica é conservada porque antes eu tenho 0, que é a soma da carga elétrica do pósitron e do elétron, e depois eu tenho 0, que é a soma das cargas dos fótons. E energia e momento está ok, por quê? Porque eu tenho elétron pósitron, eles têm uma energia cinética. Se você for no centro de massa, como no caso anterior, lembra que isso daqui não pode sozinho. Porque no centro de massa você tem momento linear 0, mas agora você tem 2 fótons. Esses 2 fótons podem sair no sentido oposto ao outro. E, portanto, momento linear 0. Tá? Total. E essa é a importância de você ter mais um fóton. Então, esse diagrama com mais um fóton é possível. Esse daqui sozinho, com só um fóton, não é. E é isso que você vê. Quando a gente fala de aniquilação de partículas produzindo energia, é esse diagrama que você está pensando. Você produz 2 fótons no mínimo. Pode produzir mais fótons, né? Só colocar mais vértices aí. Mas o que importa é que o mínimo é esse. Esse daqui não existe. Sozinho. Você nunca vai ter um elétron, pósitron viajando produzindo um fóton. Que nunca vai interagir com nada. Se ele interagir com alguma coisa, no sentido que eu comentei antes. Ele é um fóton quase real, mas ainda é virtual por uma pequena fração de energia. Entenderam agora? Viram que vocês estão no caminho certo, só não pode ter medo de conectar o que você é capaz. Esse elétron aqui ele tem o mesmo problema que aquele fóton virtual. Você vai calcular a energia, G ao quadrado, igual a P quadrado, C quadrado, né? Mais M, massa do elétron ao quadrado, C a quadrado. Só que essa massa do elétron vai ser uma massa linha do elétron. Vai ser exatamente a massa que a gente conhece. Por quê? Porque ele é uma partícula virtual e, portanto, ele não obedece a essa relação.
Eu acho Tá? que foi mais ou menos feito o Macklin falou, que no caso é meio estranho você ver o elétron emitir um fóton e continuar elétron para aniquilar o pósitron. Meio. Não dá Por para que é estranho? captável. Eu não sei, eu não consegui. Assim, eu tô entendendo a ideia, mas ainda é difícil de aceitar, assim. Pensa na interação fundamental. É a única coisa que você tem na sua teoria. A interação está aqui, ó. O elétron vem, emite um fóton, continua como elétron, só que ele aniquila um pósitron lá embaixo. No único ponto em que você, de novo, tem 2 férmions e um fóton. Então não tem nada de absurdo aqui. Não é absurdo. A ideia, acho que. Não sei explicar, professor. É estranho imaginar que o elétron ele está emitindo fóton e é como se ele decaísse e continuasse elétron. Não, mas Na essa minha é a diferença. cabeça. Decaimento seria isso daqui, ó. Decaimento é uma Não coisa que estou você... dizendo que ele está decaindo, mas assim, como eu estou entendendo, mais ou menos assim, é como se ele. Eu não sei explicar. Eu não sei, não estou sabendo explicar, não. Não, isso é teoria quântica, quer dizer, é mecânica quântica pura, só que uma mecânica quântica para muitas partículas, que é a teoria quântica de campos. Você só tem um conjunto de regras e você usa essas regras de maneira consistente. Você não está violando nenhuma lei de conservação e está usando a única interação que existe na teoria, que envolve 2 férmions e um fóton. O que está acontecendo são as possibilidades que você tem que considerar na teoria para ter um resultado compatível com o experimento. Então você pode imaginar, como eu falei, de 2 formas, e as 2 estão contidas aqui. Pode ser um elétron emitido um fóton continuando como elétron, que vai aniquilar o pósitron que está chegando naquele ponto. Tá? Emitindo um outro fóton. Ou pode ser um elétron viajando, né? Emite um fóton, aí vem um pósitron e aniquila o elétron naquele... e aniquila o elétron... Como é que é? O diagrama é esse, deixa eu desenhar embaixo. O elétron viajando, emite um fóton, e aí tem um pósitron. Certo? O pósitron está aqui, ele emite um fóton, continua como pósitron, só que aniquila aquele elétron no outro ponto ali em cima. Essa é a maneira que a gente descreve tecnicamente. Você jamais vai ser capaz de chegar e ver o que está acontecendo aqui. Tá? Isso aqui é uma descrição matemática. Você pode imaginar que é isso que está acontecendo, mas jamais você vai poder testar isso ali. A única maneira de testar isso, né, é considerar todas as possibilidades que levam a esse processo que está aqui em cima. Se essa é uma das possibilidades, se tem mais alguma, você tem que considerar também e somar. E depois que você soma tudo, você faz uma predição e vê se bate com o experimento. É a única maneira de testar isso. Então, eu não posso falar para você, não, é exatamente isso que está acontecendo. Isso aqui funciona. Eu tenho uma teoria, a teoria permite eu escrever isso daqui, é consistente com todas as regras de conservação. Então, por que eu não vou considerar? Tá? Vou considerar. Se tiver errado, quem vai mostrar é a comparação com o experimento. Só que está certo, é isso mesmo. A única diferença é que eu jamais vou poder ir lá e testar diretamente o que está acontecendo nessa região. Isso é a caixa preta que a gente nunca vê. A gente vê um par elétron-pósitron chegando e um par de fóton saindo. Aí eu vou tentar descrever isso matematicamente. Essa é a descrição. Eu faço o cálculo perfeito. Os resultados batem com o experimento. Então, eu imagino que deve ser isso que está acontecendo ou algo parecido com isso. Se eu tiver uma teoria melhor no futuro, melhor que a teoria quântica de campos. Mas é isso que é bonito na teoria quântica de campos. Ela permite você visualizar algumas coisas. Aliás, isso que é bonito nos diagramas de Feynman. A teoria quântica de campos só te dá o quê? Lagrangianas, os vértices, a expansão da matriz S, e a partir daí você faz cálculos. O que o Feynman fez, ele fez o seguinte: deixa eu tentar visualizar o que está acontecendo. Mas lembra, visualizar o que está acontecendo no mundo quântico é sempre um problema. Porque o máximo que você pode fazer são coisas que a sua mente consegue coordenar e colocar de uma forma que parece razoável.
E foi isso que ele fez com os diagramas de Feynman. Por isso que eles ficaram tão famosos. Porque eles permitem você ter uma visualização do que pode estar ocorrendo, mas ao mesmo tempo eles te dão, né, eles te fornecem um método de fazer os cálculos de uma maneira muito simples. Uma vez que você tem esses diagramas, né, a partir do diagrama eu leio o diagrama. O que é ler o diagrama? Eu escrevo uma expressão matemática que está associada com esse diagrama, usando as regras de Feynman, e eu obtenho exatamente as amplitudes de espalhamento que eu preciso para fazer qualquer cálculo. Então ele é poderoso nos dois sentidos. Você tem uma visualização, nem sempre você pode dizer que essa visualização corresponde à realidade, mas o que você pode dizer é, bom, se essa técnica me produz os resultados corretos, eu posso imaginar que o que eu estou visualizando está próximo da realidade. Mas como eu nunca vou ter condições de testar isso daqui no meio, testar que eu digo é de ver exatamente o que está acontecendo, pôr uma lupa lá e ver, ó, o elétron está emitindo um fóton e ele está absorvendo o pósitron que veio lá de baixo. Não tem como fazer isso. Eu não tenho uma câmera que possa filmar isso. Colocar uma câmera para filmar é a mesma história da mecânica quântica. Você está interferindo no sistema, você já está vendo outra coisa. Compreende o que eu estou querendo dizer? Isso é uma visualização, mas não quer dizer que está acontecendo exatamente dessa maneira. Mas é bastante razoável. Tá? Você tem o tempo correndo, então num instante de tempo você emite o pósitron, no outro você absorve esse pósitron com um elétron, produzindo outro fóton. Tá? Agora, como as duas possibilidades são, como se diz, são duas possibilidades viáveis, eu tenho que incluir as duas. Né? Essa daqui ou essa daqui. E essas duas estão nesse diagrama. Na hora que eu escrevo a expressão matemática associada a esse diagrama, essas duas possibilidades estão incluídas. Tem a ver com a ordenação temporal do Feynman, que é toda uma técnica que está lá quando vocês aprenderem teoria quântica de campos. Eu não vou entrar nos detalhes aqui. Mas vocês têm que acreditar em mim. Isso aqui tem uma teoria poderosa por trás. E os diagramas de Feynman, o que eles fazem por nós é simplesmente permitir uma certa visualização. Se é realístico ou não, infelizmente a gente nunca vai poder tirar uma conclusão a respeito. Acho. A menos, de novo, que alguém venha com uma teoria melhor e que permita, olha, não, eu posso testar tudo que está acontecendo. E é aquela mesma brincadeira do Einstein, o problema que ele tinha com a mecânica quântica. Né? Você imaginar a partícula e onda ao mesmo tempo e a questão da não ser determinística, ele não aceitava isso. Por quê? Porque a gente não consegue fazer nada melhor do que a mecânica quântica. Ela permite descrever os processos, mas nos deixa desconfortável com relação à lógica usual, né, que a gente tem. Aqui não é muito diferente, ainda é mecânica quântica. Não tem nada de... A única diferença é que eu estou usando uma formulação baseada em campos para poder descrever tudo isso, mas ainda é mecânica quântica. Então o desconforto está sempre presente, só que é um desconforto poderoso. Eu acredito numa teoria se ela me dá resultados compatíveis com o experimento. E o Feynman eu não sei se vocês viram, tem um vídeo dele, uma série de 4 lectures que ele deu em Auckland, na Nova Zelândia, e ele está falando sobre justamente eletrodinâmica quântica, e ele está falando em particular dos infinitos que aparecem nessa teoria, e como contornar esses infinitos, não é? E aí ele comenta, olha, o nosso universo é assim, se você não gosta, vai viver em outro universo, mas esse aqui é assim, acabou. Porque ele dá os resultados, né, que a gente vê nos experimentos, e é isso que importa. Tá? Então tentem se acostumar com esse desconforto e simplesmente usar as regras da maneira que devem ser usadas, no sentido de que a teoria faz predições, né, permitindo que você combine esses vértices de várias maneiras, só que você tem que lembrar, essas várias maneiras são limitadas. Como eu disse, eu não posso ter algo. Posso ter algo.
Aqui eu não posso ter. A teoria não prediz isso, não prediz esse vértice. Então, aqui está fora. Então, isso é bom, porque mostra que ela é poderosa, ela é limitada. Uma teoria que é ilimitada, que você pode fazer qualquer coisa, e lascou, né? Não tem poder de predição nenhum. Qualquer coisa é permitida. O Renan já foi dormir. O pessoal está ficando com sono. Já são 21h04. Eu devo continuar mais um pouco? Vocês já estão cansados. Eu estou achando que talvez a gente vai ter que, em algum momento, voltar no esquema de 2 aulas, porque estão aparecendo muitas dúvidas, né? Que é normal. E vocês acabam perdendo muito tempo. Né? E aí, continuam mais um pouco ou estão cansados? Eu estou um pouco cansado, mas se o pessoal quiser continuar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu deixei na sexta nesse horário porque eu estou com outro curso que, em princípio, é segunda e quarta à noite. Mas como só tem uma estudante, eu estou gravando as aulas, eu acho que quando entrarem os outros estudantes eu consigo rearranjar o horário para um outro horário. A gente pode fazer, talvez, segunda e quarta, segunda e quarta, 2 horas e 2 horas de novo, só que, tipo, das 7 às 9, em vez das 6 às 9. Aí ficam 2 aulas. O que vocês acham? Por mim é de boa. Por mim, tudo bem também. Então tá. Aí, se o pessoal for realmente matriculado naquele curso e tiver necessidade que a aula seja à noite, a gente revê, mas então vamos fazer isso, porque eu estou achando 3 horas vai ficar pouco, porque está indo mais devagar do que eu imaginei. Não que vocês sejam devagar, não é isso. Eu acho ótimo que façam perguntas, mas as perguntas, como se diz, elas acabam, né, fazendo com que eu me estique mais, e aí talvez eu não consiga terminar tudo. E a minha preocupação não é terminar tudo, mas explicar bem de maneira que vocês compreendam o que está acontecendo. Então, eu acho que eu preciso desse tempo. Tá? Aí, se no futuro vocês já mais acostumados, a coisa estiver andando mais rápido, a gente pode voltar a diminuir. Mas não se sintam desconfortáveis. Isso é realmente, parece esotérico, mas só parece esotérico porque ainda eu não estou formulando toda a teoria da maneira que eu deveria, que é a teoria quântica de campos e tal. Mas quando vocês estiverem um pouco mais para frente, que eu vou pelo menos usar as regras de Feynman, aí você só precisa crer. Por enquanto, vocês vão ter que ter fé em algumas coisas. A fé é que a teoria quântica de campos me dá essas regras de Feynman. Eu vou usá-las. Vocês usando, vocês vão ver que vocês chegam a... Quando vocês tiverem a QD e forem capazes de calcular algo com ela, vocês vão sentir o poder disso tudo. Tá? E isso a gente vai conseguir aqui. E aí eu consigo descrever as outras interações, né, como, usando a QED como um protótipo. Elas são um pouco mais complicadas, mas a gente não vai resolver elas todas, a gente vai dar umas pinceladas, que é o que importa. Tá bom? Mas tentem pegar gosto pela brincadeira, porque vocês já estão começando a ser capazes de ter essa noção de que um processo como esse, mais e menos, por exemplo, ele tem uma descrição matemática que limita as suas possibilidades. Tá? E a hora que vocês tiverem as ferramentas, que são as regras de Feynman, para poder calcular uma seção de choque como a desse processo, aí vocês vão ver que, de fato, tudo isso faz sentido. Tá? Os resultados são fantásticos. Né? São predições da teoria. E mais bonito, o que você pode fazer com essa teoria de campos? Né?
em termos de todas as interações fundamentais. Pensar numa teoria de unificação de todas as interações, que era o sonho de Einstein, só que ele não estava perto de chegar nisso porque ainda não conhecia direito a interação forte e a interação fraca. A gente está mais perto disso do que nunca, embora ainda não tenha nenhum indício de que haja essa unificação, exceto os resultados da teoria eletrofraca e forte. E vocês vão entender, no final dessa parte, eu ia dar isso hoje, mas não vai dar tempo de falar. Aí vocês vão ver como que é possível uma interação, uma unificação das interações fundamentais. É muito bonita a ideia, inclusive com predições, né? Predição do decaimento do próton e por aí vai. Tá? E tudo baseado nessas teorias de campos, tá? E com um pouco de teoria de grupos que eu vou apresentar para vocês. Ok, acho que por hoje, então, vou parar por aqui. Ele está falando da QED, eu vou falar de mais alguma coisa da QED, mas agora é coisa básica. Eu já falei da liquidação de pares, agora você tem que pensar na produção de pares. Produção de pares é o caso inverso. Você tem dois fótons e produz um par de partícula-antipartícula. E as correções radiativas, que são as correções ao vácuo. Quer dizer, o vácuo não é um vazio, mas o vácuo é uma coisa populada por infinidade de campos, e isso tem uma influência nesses resultados aqui. A gente chama de correções porque, em princípio, esses diagramas que estão associados às correções de vácuo, eles vão ter uma contribuição menor, né, do que esses diagramas principais. Mas eles corrigem de maneira que eu posso testar isso experimentalmente. E são importantíssimos. Aliás, são um dos grandes triunfos da teoria quântica de campos. São essas correções radiativas. E que, na verdade, geram aqueles infinitos que causam tanta dor de cabeça para muitos físicos. E por isso a gente está atrás de uma teoria melhor, talvez uma teoria de cordas. Bom, alguma dúvida, pessoal? Não, pra mim tá de boa. Então, professor, eu queria saber assim, por que a gente mudou o horário para esse aí aqui de noite? Porque eu senti que a minha produtividade nesse horário, na parte da noite não ficou tão boa quanto era antes. Certo. Eu mudei o horário por causa dos meus cachorros, que vai chegando perto de 5 horas, eles começam a latir aqui porque querem comida, depois passear. Foi só por isso. Mas, se vocês quiserem, a gente volta ao horário anterior, a gente lida com isso sem problema. De fato, produtividade à noite pode ser algo complicado, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar então o horário normal que a gente faz, das 4 às 6, segunda e quarta. Pronto. E depois, se não estiver rendendo, se tiver muito problema. Porque esse é o meu único problema, os cachorros. Eu vou tentar domá-los para que eles não fiquem perturbando tanto. Ok, segunda e quarta, então horário normal, das 4 às 6. Voltamos ao horário normal. Já valendo agora essa segunda, né, professor? Já valendo segunda-feira. Segunda a gente continua esse assunto. Depois da QED a gente vai entrar falar das partículas virtuais. Se bem que eu basicamente já falei partículas virtuais, acho que não precisa falar muito mais. Falar dos outros diagramas que contribuem para a QED, depois falar das interações fracas, da cromodinâmica quântica, falar dos gluons, cores, como que eu associo cores, que diagramas são possíveis, alguns tipos de decaimentos, algumas curiosidades a respeito desses decaimentos, e finalmente da unificação das forças. Aí, terminando isso, né, aí vocês vão ter um apanhado geral, pelo menos qualitativo dessas coisas. Aí a gente vai falar da cinemática, poder usar a cinemática de partículas. Vamos introduzir, então, um pouco das regras de Feynman na eletrodinâmica quântica, vamos falar da equação de Dirac, Klein-Gordon e tudo mais. Introduzir a lagrangiana da eletrodinâmica quântica e produzir, finalmente, resultados, né, para calcular esses processos todos.
Tá certo? E aí, se sobrar tempo, a gente volta a falar de interações fracas e fortes com um pouquinho mais de outros elementos. E também, se for possível, mencionar pelo menos o que há além. O modelo padrão, veja, certamente eu não tenho condições nesse curso de falar da maneira que eu gosto, que é mostrando todas as teorias de Gage não abelianas, o que acontece, tá? Mas eu posso fazer, como eu já apresentei mini curso sobre o modelo padrão, eu posso no final fazer uma apresentação desse tipo, resumida, né? O que acontece, como que eu comparo com a eletrodinâmica quântica e quais são os ingredientes principais que geram o chamado modelo padrão das interações eletrofracas e fortes. Então isso acho que eu vou fazer. Agora o curso mesmo detalhado é só na pós-graduação, porque é muita conta. É muita conta e muitos detalhes técnicos importantes que não dá para dar em um curso introdutório. Né? E geralmente o senhor também dá o curso da pós, professor? Sim, geralmente sou eu que dou o curso de partículas na pós. Mas aí eu só dou quando tem estudantes, né? Bom, eu posso dar se tiver outros estudantes interessados, né? Mas aí tem que me falar antes para eu poder pedir, né? Na época certa. Geralmente esses cursos começam em março ou agosto, então, tipo, lá para novembro, dezembro, eu já tenho que saber para poder pedir a disciplina para dar em março. E a mesma coisa no meio do ano, preciso saber lá para março, abril, quais os estudantes que vão fazer. No entanto, esse é um curso que eu recomendo só depois de fazer teoria quântica de campos. Tá? Ok. Então tá combinado, segunda-feira e quarta das 4 às 6, como antes. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Comentários? Críticas? Algum presente para mim? Um ausente? Só tem ausente? Só agradecer, professor. A aula foi muito boa. Ok, obrigado a vocês aí pela presença. Olha, professor, essa teoria de campos aí, é o senhor que dá também, é? Bom, às vezes, depende. Às vezes sou eu, depende de quem está fazendo. Se é Curioso para participar? Se tem gente que vai trabalhar com teoria de campos e espaço curto, em geral é o Eugênio que dá. Se tem gente de partículas, aí sou eu ou o Carlos Pires. Né? E curioso pode participar? Sim, curioso pode participar, mas desde que tenha o curso. Mas para ter o curso precisa ter gente interessada em fazer oficialmente. O problema. Senão a pós-graduação não vai abrir um curso só para ouvintes. Né? Uhum. Porque tem que alocar um professor para isso. Isso conta na nossa carga horária. Compreende? É um curso bonito, é pesado e é um curso que vai deixar vocês pensando o resto da vida. Porque teoria quântica de campos não é trivial. Por mais que você leia os livros mais bem introdutórios, não é fácil. Mas quer dizer, não é fácil. A matemática até que é relativamente fácil, são os conceitos que não são triviais. Ok. Então, boa noite a todos, bom fim de semana, divirtam-se, estudem. Eu vi que pouca gente está entrando lá no... Se bem que vocês estão vendo a aula, né? Até agora. No máximo eu fiz um comentário em algum trecho da aula lá. A questão do Pauli, por exemplo, que eles chamam realmente de Newton. Não era Newton. Essas besteiras aí. Ok, então vejo vocês segunda-feira. Bom fim de semana. Boa noite. Até segunda, bom fim de semana. Boa noite. Obrigada, professor. Até mais. Nada, até mais. Tchau.